tocar, senão a gente... Pensei que hoje ia até meia-noite. Bora. Turma, bora lá então? Ó, voltando a falar do Reich, né? Ele foi marginalizado, e eu estava falando que ele foi marginalizado porque ele não foi bem compreendido na época dele. Eu parei e ia falar de uma ideia dele na época, quando ele falava da vida intrauterina do bebê. Ele falava que o bebê já sentia as emoções da mãe naquela época e que o aparelho psíquico era desenvolvido a partir dali. E ele falava sobre o autismo, inclusive na época, esquizofrenia, e ele dizia que dentro da barreira mãe já começava a se desenvolver. Nós vamos estudar isso aqui no Reich, tá bom, gente? Começava a se desenvolver. É desenvolvido na barriga da mãe, não é que nasce, é lá. Ele era depois do nascimento. Não. Para o Reich, o autismo ele se desenvolve da fecundação até o 3º mês de gravidez, dependendo do ambiente que a mãe vive. Mas aí, no caso, eu conheço uma família que tem vários autistas, assim, de pais diferentes. O ambiente da mãe. É na mãe, não é o pai. É o ambiente, ó, vocês não estão entendendo, deixa eu explicar. Se a mãe vive num ambiente conflituoso, difícil, a criança pode gerar autismo. Às vezes não, mas o autismo é fruto do ambiente conflituoso, que é a interpretação que a mãe está fazendo no ambiente. E por que isso acontece no cérebro? Porque o cérebro, nessa fase, está se desenvolvendo ainda. Então, é afetado o desenvolvimento do cérebro. O Reich falava isso nessa época, a turma ria dele. É por isso que ele foi marginalizado. A turma dava risada dele. Pois a Melanie Klein começou a estudar um pouquinho sobre autismo, ela fala na obra dela do autismo também. E ele recebeu rótulos por causa disso, de judeu pornográfico. Chamavam ele de judeu pornográfico, esquizofrênico, paranoico. Chamavam ele de bergsoniano maluco. Bergsoniano vem de Bergson, o filósofo que ele estudou, tá? Bergsoniano maluco, porque ele falava muito do Bergson, né, desse filósofo, né, antigo. Ele ensinou o homem a respeitar a si mesmo e a natureza, da qual faz parte e, por fim, acabou sendo vítima desse mesmo homem, o qual chamou de Modiju, né? Acometido pela peste emocional. Mesmo assim, Reich nunca deixou de lutar e acreditar que sempre há uma fruta, que é uma pessoa, boa no meio de tantos podres. E é por essa fruta, que é uma pessoa, né, que vale a pena lutar. William Reich nasceu em, já vimos aqui, 1897, né? Ele adquiriu uma propriedade do seu pai que tinha 1000 acres, né? Que é o Leon, né? Então não vou me prender muito aqui. A família sempre foi admirada pela família, né? E por amigos, pela sua generosidade, suavidade e beleza física, que é a mãe dele, tá? Estamos falando da mãe dele. A mãe dele era admirada pela família, porque ela era bonita, era suave e era uma mulher generosa, né? Vamos falar um pouquinho da mãe, porque ajuda muito você a entender a teoria dele. O casal teve 3 filhos, né? A primeira, uma menina, que faleceu, desculpa, a mãe dele não, aqui é a mulher dele, que faleceu logo após o nascimento. O segundo, William Reich, desculpa, a mãe dele. Aqui a mulher dele parece que a mãe dele é o nome. William Reich, conhecido na família por Willie, né? Era o apelido dele. E o terceiro, um menino que recebeu o nome de Robert Reich, 3 anos mais novo. O Willie sempre recebeu aulas particulares em casa. Sua primeira estrutura não tinha nenhuma escolaridade. Além desta, teve outros 3 instrutores que eram estudantes de direito, né? Que davam aula para ele. Na época do seu primeiro instrutor, o Willie roubou certa quantia de fumo de seu pai, que é o Reich, tá, gente? E deu-o para um carroceiro em troca de suporte de madeira para sua coleção de borboletas. O pai, quando retornou de uma de suas viagens, deu falta do fumo, interrogou seus filhos, enquanto o Reich, né, que é o Willie, negava a autoria do roubo. A mãe apareceu no quarto dos filhos, trazendo nas mãos a jaqueta de Reich, né, onde no bolso havia a prova do crime.
um aparato de enrolar cigarros. O pai, como sempre, muito agressivo, aplicou-lhe uma surra. Fato esse que fez o Willie se sentir traído pela... O que está acontecendo aí? Édipo. Édipo. Olha só. A morte da mãe, a surra do Reich, a agressividade do pai, o que levou à teoria do Reich. Ele fala do Édipo, e ele fala que o Édipo acontece diferente do Édipo do Freud, né? O Édipo não acontece naquela época que o Freud fala, na fase fálica, acontece antes, né? E a Melanie Klein também diz que é antes, mas acontece, o Édipo acontece ainda o bebê recém-nascido. O Reich fala que acontece lá para os 2, 3 anos de idade, tá? E a gente vai fazer essa pesquisa hoje aí. Hoje não, durante esse curso. Onde eu parei aqui? Traído pela mãe. Tá. Marido muito ciumento, um dia desconfiado da esposa, questionou-a sobre um possível relacionamento dela com o terceiro instrutor de Willie, era o terceiro instrutor, que era estudante de direito, né? Cecília negou. Ainda desconfiado, Leão dirigiu-se ao quarto dos filhos e, ameaçadoramente, ordenou-lhes que não contassem tudo o que sabiam, que os filhos sabiam. Então, o Reich, que era o apelido dele, era Willie na família, com muito medo do pai, olha só, medo do pai. O falo do pai amedronta o filho. Então, o pai, ele tem que saber se relacionar com o filho. Ele não precisa ter, não é medo que tem que ter, é respeito, é diferente. Respondeu que de nada sabia em relação àquele instrutor, mas que havia testemunhado o relacionamento sexual de sua mãe com o instrutor anterior. No quarto ao lado, desesperada, a mãe tentava o suicídio ingerindo uma dose de veneno. Naquele mesmo momento. O episódio todo e o fracasso do suicídio da mãe acarretaram numa série de transformações da família. Willie deixou de receber aulas particulares e foi enviado para estudar em Viena, foi quando ele chegou em Viena, onde passou a morar como pensionista numa casa de família, enquanto Robert permaneceu com os pais na fazenda. Cecília, né, continuava sendo severamente punida por Leon, tanto física quanto psicologicamente, depois de 8 meses, em consequência de uma terceira tentativa de suicídio, acabou por falecer. Willie estava com 13 anos, que é o Reich, e muitos anos mais tarde escreve: a situação parece-me clara agora. O que fez minha mãe estava perfeitamente correto. Ele entendeu a traição da mãe. E olha só o que o Reich escreveu. Isso aqui é o que ele escreveu. Vocês conseguem ler daí? Então lê para mim o... Ai, Cibele. Olha a minha cabeça, gente. Cibele. Foi um ato de vingança. Ela tinha me traído com meu pai quando roubei fumo para a você. E por isso, É. falar, minha mãe estivesse viva hoje, oxalá minha mãe estivesse viva hoje, para que eu pudesse reparar o crime cometido, então, 35 anos atrás. Fixarei um retrato dessa nobre mulher, para tê-la constantemente à vista. Que nobre criatura foi essa? Minha mãe. Oxalá, a obra de minha mãe, a obra de minha vida, possa reparar minha má ação, em vista da brutalidade do meu pai. Ela estava perfeitamente justificada no que fez. O Reich reconheceu a rigidez do pai e reconheceu que a mãe tinha todo o direito de fazer isso porque ela não era assistida, né? Então, é por isso que o Reich era mal compreendido, porque ele via para além da moralidade, da moral que rege a sociedade. Você entendeu porque a gente tem que estudar um pouquinho, gente, a vida do Reich, para entender a obra dele? Quando a gente chegar na parte teórica, das teorias dele,
Você vai começar a entender melhor por que ele dizia essas coisas. A descoberta dele se deu por causa da experiência infantil. E o que o Freud, por exemplo, a obra do Freud fala sobre o inconsciente, se confirma na vida do próprio Reich. Porque o Freud diz assim, que as lembranças não vêm em forma de memória, mas de repetição. Né? Então, a dor dele, ele sublimou. Né? E sublimou para uma teoria profunda. Tá? Tem gente que sublima para a ciência, tem gente que sublima para a arte. Quando o Freud fala no livro dele sobre os artistas, né? Por exemplo, esses quadros aqui pintados, ele fala assim que é projeção da dor. O sujeito tem muita dor, ele não sabe falar sobre aquilo, né? E ele começa a desenhar, produz música, compõe, faz sinfonias, né? Escolhe determinada profissão, né? Por exemplo, o Freud ele fala, por exemplo, sobre duas pessoas fixadas, por exemplo, na fase anal. Por exemplo, pessoas que têm fixações na fase anal. E ele sublimou isso. Sublimação é um mecanismo de defesa. Vamos supor, ele é pobre, tem fixações da fase anal. E ele sublimou isso como defesa, no mecanismo de defesa, ele vira o quê? Tipo, por exemplo, um açougueiro. Por quê? A fase anal, quem tem fixações da fase anal se torna uma pessoa muito agressiva. A agressividade é muito alta da fase anal. Então, ele diz que vai cortar carne. Olha a faca afiada. Entendeu? Você já viu os caras atendendo? E aí, tudo bom, bro? Já viu o açougueiro brigando no balcão? Eles afrontam qualquer um. Eles são extremamente agressivos. Né? Se a pessoa tem fixações na fase anal e ele é rico, por exemplo, isso aqui é só uma comparação, viu, gente? É possível alguém ser pobre, ter fixações na fase anal e se tornar um médico. Tem muitos casos assim, mas a maioria, estamos generalizando. E o sujeito é rico e tem fixações na fase anal, a agressividade é altíssima. Ele sublimou, o que ele vai virar? Um médico, cirurgião, ele vai abrir a cabeça dos outros. Se ele teve problemas, por exemplo, na fase fálica, né, e algumas fixações por causa do conflito, né, no ambiente, vai virar um ginecologista. Ele não pode fazer aquelas coisas que ele pensa em fazer, né, tá nele, né? Então o que ele faz? Ele sublima isso, é um mecanismo de defesa, ele sublima e torna aquilo uma profissão e vai ajudar os outros. Quando, por exemplo, Freud fala disso, ele fala da mãe que quer proteger muito o filho. Né? A janela está aberta do apartamento, então ela vai lá, aqui não pode. O Freud fala, por exemplo, é vontade de que o filho caia. Por isso que analisar não é tão simples assim, você fazer análise da psique do sujeito. Não é simples como a gente imagina. E por isso que não pode ter pressa. Você tem que examinar, olhar para a história, entender. Se a gente não conhecesse essa história do Reich, como a gente ia entender a morte da mãe, entender por que ele pensa como pensa, todos os desprezos dele, as autossabotagens que ele cometia, né, que a gente não entende sem olhar para a história. Após a morte da mãe, a família entrou num período de completa ruína. Leon contraiu tuberculose, olha só, vocês vão aprender o que é tuberculose na psicologia corporal, e ao mesmo tempo foi prejudicado economicamente por um parente que havia ajudado financeiramente. O estado de saúde fez com que o Willy conseguisse um empréstimo financeiro e, lá, falamos de empréstimo ali, ó, empréstimo financeiro, e o internasse em um sanatório para tratamento. Ele internou o irmão. Retornando da viagem, o Willy foi alcançado por um telegrama informando sobre a morte do seu pai. O pai também morreu. É o irmão. É o irmão. O irmão. O irmão. O pai, agora está falando do pai. Ele recebeu o telegrama, a morte do pai. Aqui é outra coisa, outro assunto. Com apenas 16... Perto. O irmão morreu um pouquinho, o irmão foi internado, o pai morreu e em seguida o irmão também morreu. O irmão morreu logo depois. Com apenas 16 anos, Willy se viu obrigado a abandonar os estudos em Viena e assumir a fazenda, ao mesmo tempo que passou a cuidar do irmão Robert.
Em seguida, o arquiduque da Áustria, que era o marido da rainha, né? Herdeiro do trono, Francisco Ferdinando Habsburgo. É importante observar que nós do Brasil, nós temos uma ligação muito forte com a Áustria, porque a mulher de Dom Pedro era austríaca. A Maria Joaquina, né? Ela era austríaca. Então, a família da Áustria, inclusive, está na bandeira, a cor da Áustria, da família austríaca, Real Áustria, está na bandeira do Império, que é a cor amarela. Foi assassinado e o Império Austro-Húngaro, aliado à Prússia, né? Declarou guerra à Sérvia. Com a rápida internacionalização do conflito, teve início a Primeira Guerra Mundial. Tornou-se tão iminente o perigo de invasão da região que a primeira providência tomada por Willy foi enviar seu irmão para a casa de parentes em Viena, enquanto ele permanecia cuidando da propriedade. Pouco tempo depois, a fazenda foi invadida pela infantaria do exército russo, né? Mas nada lhe aconteceu. O exército austríaco estava recrutando soldados para irem à frente do combate, porém, como para cargos de comando, a exigência da escolaridade mínima era nível médio completo. Permitiu-se que os estudantes do último ano participassem de um exame geral de forma a receber o diploma antes do tempo previsto. Willy submeteu-se ao exame e concluiu o segundo grau quando, em 1915, deu início ao treinamento militar para a formação de comandantes. Ou seja, ele teve que antecipar o estudo do ensino médio dele para ele poder servir na guerra, porque estourou a guerra, então eles deram um exame lá para ver a capacidade intelectual, ele passou, olha a inteligência do cara, ele passou num exame só, tudo que ele estudaria em 3 anos de ensino médio. Onde eu parei aqui? Aqui, né? Willy, agora conhecido apenas pelo seu sobrenome, Reich, ocupou as posições de primeiro cabo-tenente e chegou a ir para a frente da batalha, sempre em território italiano, lá na Itália, tá, gente? Com o fim da guerra, em 1918, pediu dispensa e tentou retornar para a fazenda, que, a essa altura, já havia sido invadida pelo exército. Uma ação de desapropriação ou indenização sairia mais caro do que o valor da própria fazenda, motivo que fez com que Reich abandonasse tudo e rumasse novamente para Viena, ou seja, ele perdeu toda a propriedade da família. Reich passou a morar num quarto de pensão, juntamente com seu irmão Robert e um outro estudante. Entrou na faculdade de Direito, que cursou 6 meses, abandonando-a, substituindo em seguida pela faculdade de medicina. Eu fiz o movimento contrário. Eu não fui para medicina, até pensei em uma época ir para medicina, mas agora eu me ingressei em direito, né? Comecei agora a estudar direito. Já fiz o vestibular. Aqui, né? Cursou 6 meses, tal. Os primeiros meses foram muito difíceis, mas com o tempo eu escrevi todo o processo da apostila e mandei muito recentemente para o Rudolf, né? Aí o Rudolf, ele criou os slides, né? Eu até liguei para ele hoje, durante o dia, eu falei, Rudolf, você fez o slide porque eu esqueci de fazer. Eu já botei tudo aqui. Então, eu tô fazendo essa leitura porque normalmente eu criaria separados os textos para vocês poderem ter uma noção melhor, porque agora junto assim, eu tenho que fazer uma leitura mais extensa, tá bom? Tá tranquilo? Tá bom. Mas com o tempo a situação econômica melhorou. Onde está? Aqui, muito difíceis, né? Mas com o tempo a situação econômica melhorou, pois Reich dava aulas particulares a outros estudantes de medicina. Ele era o líder de classe, né? Aprendendo muito mais com isso. Olha que inteligente. Para aprender mais, ele ia dar aula particular, aprendia mais. E podendo terminar em 4 anos o curso que sempre foi de 6 meses.
Depois de 4 anos de reclusão no exército, Reich dizia encontrar-se intelectualmente faminto, o que o levou a uma intensa atividade de leitura dos mais diversos autores em diferentes áreas do conhecimento. Destacou seu interesse pelo filósofo francês Henri Bergson, e até mesmo foi taxado de bergsoniano maluco em 1919, já no segundo ano da faculdade. Em uma de suas aulas de anatomia, circulava de carteira em carteira um folheto, o qual pedia aos alunos interessados que organizassem um seminário sobre sexologia, pois acreditavam que esse importante assunto estava sendo negligenciado na educação médica. Reich compareceu à primeira reunião e, a partir daí, participou de todos os seminários seguintes. Tomou contato com os escritos de Freud. Olha que apareceu em sexologia. Freud. A quem, juntamente com outros colegas, escreveu informando sobre seminários e pediu ajuda. Freud imediatamente prontificou-se a ajudá-los e marcou um primeiro encontro com os estudantes. Reich dizia que Freud era diferente. Enquanto os outros desempenhavam um papel qualquer, Freud não se dava ares de importante e falava com ele como uma pessoa absolutamente comum. O que chamou a atenção do Reich é a humildade do Freud. Aquela imagem que você vê do Freud, assim, carrancudo nas fotos e tal, ele não era nada daquilo. Tem relatos de psicanalistas da época dele, lá nos escritos dele, que Freud, ele era amável e muito brincalhão. Tinha muito humor, sempre fazia piadas, brincava fazendo piadas. Tem um vídeo do Freud, eu tenho esse vídeo lá. Ele chegando lá na Associação Psicanalítica de Viena, eu vou postar no grupo para vocês verem. Ele chegando na associação assim, aquele jeitinho dele, sempre andava com a mãozinha aqui assim, né? Andava assim, ó. E ele chegando, um monte de mulheres ali, né? E uma com um bebê no colo. Ele chega, né? Chega assim, começa a brincar com o bebê. Fica brincando assim com o bebê. Ele era assim, todo divertidinho. Trabalho focando, né, explicar por que as pessoas obedeciam e tal, a pessoa podia ser uma pessoa rígida e carcuda. Né? Porque a foto dele tem uma cara brava, né? Bom. Bom, vamos lá. Perguntou a respeito do seminário e achou sensata a iniciativa do Reich. Está escrito no Reich, está escrito nesse livro dele, Reich, de 1977, tá? Sobre esse seminário, encontro com Freud, tá bom, gente? Interessado na importância da energia sexual, Reich elaborou um trabalho, foi lá que ele ouviu a teoria da libido, tá bom? Do Freud, intitulado Os Conceitos de Pulsão e Libido de Forel a Jung. Ó, ele falou de Jung. Ele escreveu sobre o Jung. O Jung, ele escreveu uma teoria da libido muito interessante. Quando vocês chegarem em Jung, vocês vão gostar. O Jung fala muito dessa teoria. Tá? O qual apresentou aos... Oi? Já tiveram? Vocês não falaram da teoria do... Tá? Senão não dá. Não dá. O percurso é de vocês. Vai comprando os livros. Conheceu a teoria e o autor? Vai comprando os livros. Quais são as obras do Jung? Tais. Vai lá, vai comprando devagarinho. É durante o curso que você vai montando sua biblioteca. Devagarinho. Teoria da Klein. Vai comprando. O Lacan. Vai comprando devagarinho. Tá bom? O qual apresentou aos participantes... Não. Foi aqui que nós parou, né? O qual apresentou aos participantes do seminário. No outono foi eleito presidente dos seminários e ficou encarregado de conseguir material de leitura para os grupos de estudo, passando então a visitar diversos profissionais. No dia 13 de outubro de 1920, Reich apresentou como candidato a membro da Sociedade Psicanalítica de Viena. A comunicação
O Conflito da Libido e a Ilusão de Peer Gynt, no qual analisou as determinações inconscientes do personagem do drama Peer Gynt, do autor norueguês Henrik Ibsen. Olha só, ele elaborou essa tese aqui que ele elaborou para ser aceito na Sociedade Psicanalítica de Viena. O Conflito da Libido e a Ilusão de Peer Gynt. Ele pegou essa obra, né, desse autor Henrik Ibsen, né, e deu uma visão da psicanálise sobre isso, escreveu, fez a apresentação dele e ele foi aceito na sociedade. Sua comunicação foi bem recebida no dia 20 desse mesmo mês, foi admitido como membro da sociedade. Seu interesse inicial dentro da psicanálise era relacionado à técnica terapêutica. Olha aí, técnica terapêutica. Olha o caminho dele. Ele gostava de estudar técnica e desenvolver técnicas. Onde ele foi parar? Pois poucos eram os trabalhos dedicados a essa área, e muitas eram as dificuldades encontradas. Tendo Freud como seu mestre, foi aos poucos se convencendo de que, de todos os impulsos, o sexual era o mais forte. Em 1922, foi o ano em que Reich teve 2 grandes acontecimentos em sua vida. O primeiro aconteceu em 17 de março, quando se casou com Annie Pink, a Ana Rosa, hein? Também estudante de medicina, sua ex-paciente, olha, foi paciente do Reich, e depois psicanalista. A mulher também virou psicanalista. Olha só, 2 psicanalistas, acabou se separando. Divorciaram. Um ficou analisando, deu pau. Deu pau nisso aí, hein? Foi muito censurado pelos seus colegas por ter se casado com uma ex-paciente. Os colegas ficou louco com isso. Deste casamento nasceram a Eva, que foi dissidente dele. A Eva deu continuidade à psicologia corporal do pai. Ela tem umas obras maravilhosas. Em 1924, e Laurie, que não seguiu o caminho do pai. Em 1928, que nasceu em 1928. O segundo acontecimento foi a sua formatura. Depois de graduado, continuou estudando neuropsiquiatria e atendendo seus pacientes da clínica psicanalítica. Em 1927, Reich publicou a primeira parte de seus escritos sobre a descoberta do orgônio. Olha, ele já estava falando de orgônio ainda na psicanálise. Ou seja, o Reich chamava de orgônio e Freud de libido. Olha só o conflito já começando. O conflito já estava iniciando ali. Uma curva para ficar ali só na orelha e à frente. E à frente. Exatamente. Que bom, cara. Eu dou graças a Deus. Tal publicação recebeu o título em português de Psicopatologia e Sociologia da Vida Sexual. Compre esse livro dele, tá? Psicopatologia e Sociologia da Vida Sexual. Ele fala de como acontece a vida sexual, né? E como as psicopatologias interferem a vida sexual e como a vida sexual fala da sua psicopatologia no corpo, tá? E foi dedicado a Freud. Ele dedicou ao Freud. Psicopatologia, isso na apostila vai estar lá, você vê lá na apostila, tá bom? Olha só o que ele falou para o Freud. Ele dedicou esse livro ao Freud, ó. A meu mestre, ao respeito que ele tinha, o professor Sigmund Freud, como prova do meu profundo respeito. Freud apareceu ter uma reação negativa ao livro. Ali, apareceu não, pareceu. Uma reação negativa ao livro. Freud não gostou muito. Sabe por quê? Porque ele começou a falar dessa palavra aqui, ó. Orgônio. Ele estava mudando a palavra libido por orgônio. Ele ficou doido. Usadíssimo. A partir daí, Reich passou a entrar em sérios conflitos com Freud. No entanto, numa carta datada de 27 de julho de 27, Freud assegurou a Reich que, embora sabendo das divergências pessoais e hostilidades na organização psicanalítica, elas não poderiam influenciar o seu grande apreço pela competência de Reich, o que era compartilhado por muitos outros. Ou seja, o próprio Freud, ele reconhecia em Reich
uma competência fora da curva, que você acabou de citar. Apesar dos conflitos, das divergências que eles tinham, o Freud respeitava. O Freud dizia, olha, eu tenho conflitos com você, eu tenho divergências com você, eu sou hostil a algumas ideias suas nessa organização de psicanálise, mas eu tenho que respeitar a sua competência. Você é um cara competente. Já estava ali desenhando o caminho do Reich, né? Reich começou a se interessar por Marx e Engels. Engels é outro escritor, outro filósofo que fala do comunismo, né? Depois ele acabou largando, abandonando esses dois, tá, gente? Ele fez isso porque a ideia do socialismo é, você falou aí na primeira parte da aula, a ideia do comunismo é perfeita. Dá certo. Não tem como aplicar na realidade. Isso é. Não tem como. Não tem como. E o Reich viu isso na prática. Ele falou assim, nossa, que ideia. Casa com o que eu penso, algumas coisas. Ele foi colocar em prática, ele viu que não deu certo, foi expulso de lá também, né? O Reich começou a se interessar por Marx e Engels, tal, fundou o movimento de higiene mental na Áustria e teve muitos outros encontros, melhor dizendo, com Freud. Em 28, filiou-se ao Partido Comunista Austríaco, intensificou seus estudos, como vocês já sabem, né? E fundou a Sociedade Socialista para o Conselho de Pesquisa Sexual, que manteve em funcionamento numerosos dispensários de higiene mental. Tá? Eu achei que era a bateria. Só para passar aqui, pronto. Higiene mental, Paul Federer. Psicanalista, esse Paul aqui, o psicanalista de Viena, era vice-presidente na época da Sociedade Psicanalítica de Viena, né? Desde 24. O Reich era o diretor de técnicas. Esse Paul Federer, ele era o vice-presidente da sociedade lá. Até a sua dissolução pelos nazistas em 1938, ele tentava de todas as maneiras perturbar a relação existente entre Freud e Reich. Ou seja, o vice-presidente da associação colocava intrigas entre os dois. Já estava com inveja porque o cara estava se destacando no sentido bom da coisa, porque ele estava fazendo grandes descobertas para a psicanálise. E o Freud tinha apreço por ele. O Freud fez a carta. O Freud escreveu aquela carta que nós acabamos de ler, né? Dizendo, eu tenho que concordar que esse Reich aí é fora da curva. Eu tenho um problema com ele, mas ele não é um cara comum. Eu tenho que respeitar isso, né? Olha só o caminho dele para chegar onde nós vamos estudar. Gente, quando a gente começar a estudar o corpo, vocês vão falar assim, esse cara era doido mesmo. Porque imagina naquela época ele falar o que a gente vai falar aqui no curso. Vocês vão assustar com muita coisa. Imagina naquela época. Eu assusto às vezes quando eu releio a obra. Falo, meu Deus, esse cara é louco. Visionário. Você resumiu muito bem, era um cara visionário. 28. Isso. Uma das provas de tais perturbações foi claramente revelada pelo Freud numa carta a Reich, datada em 22 de novembro de 28, na qual lhe disse que Ferdinand lhe tinha pedido a destruição de Reich. Olha, o Freud dedou o Ferdinand. O Paul Ferdinand. O Freud dedou ele, escreveu a carta, pediu a destruição do Reich, como diretor do seminário sobre técnicas. Mesmo assim, a teoria do orgasmo e a técnica caraterioanalítica, é difícil falar isso aqui, foram ambas rejeitadas e nunca mencionadas por Freud. Naquela época ele já tinha falado para o Freud sobre isso. Já lá na psicanálise, ele falava sobre a vegetoterapia caraterioanalítica. E o Freud nunca citou, nunca quis citar. Olha só quantas influências que o Freud estava sofrendo de uns caras invejosos, né? Nos seus escritos. Reich, então, decidiu prosseguir por conta própria. Então, desde 28, sob a designação de economia sexual, foi quando ele começou a falar sobre isso. Quando Reich trabalhou com grupos socialistas e comunistas em Viena, em 27 a 30, ou seja,
3 anos, os analistas diziam que ele era comunista, mas ele não era comunista. Ele estava usando aquilo ali para tentar introduzir a ideia dele para os pobres. Entre os anos 29 e 30, Reich entrou no campo comunista socialista para fazer trabalho prático no exterior, em higiene mental. Apresentou o conceito da neurose e da miséria genital, porque a neurose traz miséria genital, o sujeito vê a vida sexual como um problema, né? A gente vai estudar sobre isso. No pensamento social, seus primeiros passos neste campo resultaram da conclusão de que, embora os seus ideais do movimento estivessem corretos, as técnicas usadas para atingir os fins eram inadequadas, senão de todo nocivas. Deste modo, orientou-se para o desenvolvimento do movimento de esquerda pela liberdade, introduzindo conceitos básicos psiquiátricos na sociologia política. Ou seja, ele fala da perversão em política e tal. Os comunistas ficaram loucos com ele quando ele escreveu isso. Foi quando ele decidiu expulsar. Partindo do ponto de vista da posterior evolução de sofrimento e de seus entes queridos, Reich desejou nunca ter dado início ao seu programa de aperfeiçoamento dos movimentos socialistas. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter criado isso. Né? Vou pular para cá. A ligação de Reich com o movimento comunista, nos finais dos anos 20, o que tem sido repetidamente explorado para desacreditá-lo, surgiu pelo simples fato de ser oportuna, com o fim de continuar seu trabalho sobre higiene sexual. Ele é inteligente, ele era estrategista. Ele usou o movimento comunista para tentar introduzir a ideia para os mais pobres, porque os comunistas iam para lá. Entende? A psicanálise era elitizada, como é ainda hoje. Por isso esse pouco, hoje está começando a falar mais, mas a psicanálise era muito difícil ter acesso a um psicanalista. Era muito difícil, porque é caro, não é barato o tratamento com a psicanálise, né? Vamos falar dos mais famosos aqui do Brasil, né? O George Forbes, o Christian Dunker, a Débora Damasceno, deixa eu ver se eu lembro de outro aqui. Vamos citar esses 3 aí. Uma consulta, por exemplo, com o Forbes é R$1.000. Entendeu? É R$1.000. Então, o Freud e o Reich, o Freud também pensava assim, ele queria levar os mais pobres. Nós precisamos criar uma estratégia, inclusive as clínicas do Freud, que ele colocou também em periferia, ele cobrava preços bem baixinhos. O Dr. Winnicott, por exemplo, ele cobrava, por exemplo, gente que não tinha condição nenhuma, me traz uma garrafa, porque o objeto é importante. Aquilo era o símbolo do dinheiro. Me traz uma garrafa aqui para pagamento. Entendeu? Uma criança é uma pedra, né, para pagamento. O objeto, o dinheiro, fala, a gente vai estudar isso numa psicologia corporal, tá? Onde paramos aqui? Os seus problemas tinham de ser abordados no seu meio ambiente. Se queria sair da linha do tratamento individual, a pressão sobre o trabalho social higiênico era tão grande que, em 1930, ele resolveu transferir-se para a Alemanha. Em setembro deste ano, viu Freud pela última vez. Então, a última vez que ele viu Freud foi em 1930. E 9 anos depois, o Freud faleceu. Tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês. Não, isso aqui é importante. Tá? Eu preciso mostrar para vocês aqui e comentar isso. Olha, em novembro ele mudou-se para Berlim, que é a capital da Alemanha, né? Na procura de um ambiente mais receptivo para suas ideias. Ele saía procurando um lugar onde as pessoas aceitassem melhor para ele começar a introduzir. Né? Tinha se tornado independente de Freud, e a ênfase que deu em seus trabalhos a respeito da transferência negativa, seu manejo na terapia psicanalítica, na couraça muscular do caráter e na potência orgástica, vinha significando um sério impedimento à sua amizade com Freud. Ou seja, o Freud estava discordando disso. Em 1931, juntamente com o Partido Comunista Alemão, criou a Sexpol, que era uma associação para a política sexual proletária, ou seja, para o povo, para o povão.
que se expandiu rapidamente por toda a Alemanha, mobilizando cerca de 40 mil membros. Em 1932, a tensão com os dirigentes do Partido Comunista aumentou e os mesmos tentaram neutralizá-lo, oferecendo-lhe um cargo num comitê político, ao qual ele recusou. Ele não queria ser político, então ele recusou, com o objetivo de emancipar de qualquer tutela ou pressão. Fundou sua própria editora, Edições de Política Sexual, que existe até hoje, tá? Que logo instalou em Copenhague, sua próxima residência, que foi lá na Noruega. Nesse mesmo ano, Diários das Juventudes Comunistas, um diário que ele escreveu, oficialmente, aliás, desculpa, o Diário era um jornal que corria naquela época, né? Oficialmente, Partido contra Reich, proibindo a difusão dos seus textos, principalmente dos opúsculos nesse ano editados. Olha aqui, entre aspas. Revelação dos segredos adultos, destinado às crianças. E quanto teu filho te interroga, destinado aos pais, em 1933. Com a chegada dos nazistas ao poder, Reich viu-se obrigado a fugir da Alemanha. Primeiro refugiou-se em Viena, onde seus colegas não lhe deram atenção, por considerarem política que nada tem a ver com a ciência. E onde até Freud o evitou por ser comunista. Entre aspas, tá? Porque ele não era comunista. Então a turma achava que ele era comunista. E porque usou a psicanálise com fins alheios à sua essência. Ele estava sendo mal compreendido. Entende? Seus alunos foram aconselhados a não assistirem suas aulas, ou seja, a turma estava aconselhando eles não assistir às aulas do Reich. A sala do Reich, onde ele dava aula, ficava no mesmo corredor que a sala da Ana Freud. Então, propositalmente, o que eles fizeram? Colocaram a Ana Freud. A Ana Freud, a obra dela, ela fala muito de mecanismo de defesa. Ela acabou desenvolvendo essa teoria do pai. Então, ela dava aula no mesmo horário que ele, no mesmo dia que ele, na sala à frente, para a turma não ir para a aula dele. Era encrenqueira. Para dar problema com Freud, né? Então, em 1933, ele chegou a Copenhague, depois de ter decidido abandonar Viena, viajou a Londres, Paris, Áustria, Tchecoslováquia e Polônia. Tchecoslováquia não existe mais, né? E Polônia. Quando retornou a Copenhague, tomou conhecimento de que havia sido expulso do Partido Comunista, ele nem tinha sabido disso, por causa de suas críticas à atuação desse partido diante da irrupção do nazismo. Separou-se de sua primeira esposa, Annie Pink Reich, e passou a viver com a bailarina. Ó, deixou uma psicanalista e foi casar com uma bailarina, a Lindeberg. Não é? A Lindeberg, que havia conhecido em Berlim. Em seguida mudou-se para a Dinamarca, onde permaneceu até o final de 1933. Foi acusado de ser suposto agente provocador pelo comitê do partido e de indesejável revolucionário pelas forças direitistas. Olha, agora as forças direitistas estavam contra ele. A esquerda e a direita também. O regime hitleriano incluiu no seu índice de livros proibidos, até o Hitler começou a perseguir ele, livros proibidos, o combate sexual da juventude, que era o nome do livro dele, foi obrigado a abandonar a Dinamarca. Em 1934, Reich seguiu para Malmö, na Suécia, onde os próprios alunos dinamarqueses podiam alcançá-lo de balsa, mas depois de 6 meses também foi expulso. Convidado então pelo professor Harald Schildrup, né? Diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de Oslo, Reich seguiu para Oslo, na Noruega, onde encontrou apoio no grupo do psicanalista Ola Harkness. Olha a gratidão do Reich pelo Hanix. O Ola Hanix, esse norueguês, ele não era médico, ele era doutor em filosofia. E olha o apreço que o Reich tinha pelos filósofos. Por causa de um filósofo é que ele descobriu a psicologia corporal, a elan vital, a libido e o orgone. Então ele encontra esse cara aqui, foi o único não médico que ele autorizou
a se tornar um psicoterapeuta corporal. E esse Hannigs aqui vai entrar na história e nós vamos depois, posteriormente, entender o porquê até chegar aqui, gente. Tá bom? Por Na favor. verdade, ver os poderes, né, as potências, todos os lugares que ele passou, eu tenho um pouco essa visão, né? Sentiu ameaçados, que as ideias dele eram muito revolucionárias, era muita manga, entendeu? Era muita coisa, eu estou tendo essa visão. Então, como eles se sentiam ameaçados, vai que esse homem muito, tudo isso que ele está falando vai mudar o mundo, vamos faz esse homem aí. Exatamente. Eu acho assim, que, se bobear, ele foi uma mente mais brilhante do que o próprio Freud. Sim, A sim, resiliência desse cara, sim. talvez. Sim, sim, sim. Concordo. Se o Freud foi trajado, ele foi extremamente perseguido. Todo qualquer lugar. O Freud ele foi ultrajado nas universidades na época de medicina. E ele em todos os governos. Ele foi... É quando ele... Exatamente. Foi quando ele começou a levar a teoria da libido para o laboratório. Enquanto o Freud não quis ir para o laboratório, ele saiu do laboratório. O Freud saiu, lembra? Para ir para a clínica. Se não tivesse acontecido isso, não existia Reich, não existia psicologia corporal e não existia psicanálise. Então o caminho foi inverso. Ele sai do laboratório e vem para a clínica. O Reich sai da clínica e vai para o laboratório. Depois ele volta para a clínica. Por pouco. Por pouco. Essas pesquisas biofísicas, o que seriam? Ele pegou a libido e começou a aplicar em amebas. A energia. O orgone. Em vesículas, né? Que só veio por microscópios. Eles começaram a ter vida. A ameba começou a viver. E as vesículas também. Ou seja, a libido não é apenas uma energia psíquica. Ela é psicobiológica, biofísica. Ele residiu em Oslo, na Noruega, por 5 anos. Ó, até que ficou um tempinho, né? E continuou escrevendo seus artigos. As perseguições aumentaram cada vez mais, o que o levou a usar o pseudônimo de Peter Stein. Ele mudou o nome, começou a se chamar de Peter Stein por causa das perseguições. Em seus escritos, a parte das expulsões, vários analistas iniciaram contra ele. Quem são esses analistas? Psicanalistas. Os canais iniciaram contra ele uma campanha de difamação, começaram a difamar ele. Em agosto de 1934, Reich compareceu ao 13º Congresso da Associação de Psicanálise. Ele foi lá. Aqui que é o ponto. Ele foi no congresso, porque ele era psicanalista ainda. Celebrado em Lucerna, onde recebeu um comunicado de que havia sido expulso da Associação Alemã e da Internacional. No dia da formatura da turma de psicanálise, uma das alunas me procurou e perguntou: olha, eu estou indo para a França e como que eu faço para validar lá meu diploma, meu certificado? Eu disse: olha, na psicanálise é diferente o caminho. O seu diploma, seu certificado é validado em outro país ou em outro estado a partir de outra escola. Ou seja, um psicanalista reconhece o outro pelas ordens, que é diferente da psicologia. Psicologia, ela é regulada pelo Estado, né? E o aluno recebe um CRP, que é do Conselho Regional de Psicologia, e esse conselho que regula no Brasil todo. Na psicanálise, é regional. Você pertence a uma escola. Por isso, quando você se forma psicanalista, você não pode abandonar sua escola, porque a escola é o lugar de pesquisa. É o lugar que faz a manutenção da sua profissão. Então, se você chegar em um outro lugar identificado como psicanalista, a outra ordem, né, vai verificar se isso é verdade e vai tentar testar seus conhecimentos, né, de psicanálise. Eles vão fazer perguntas, vão perguntar sobre libido, o que é,
as palavras da psicanálise, por isso que é bom ter o dicionário, né? Você lê o dicionário, comparar lá com os textos, enquanto lê os textos de Freud, comparar com o dicionário para entender as palavras, porque os psicanalistas testam os outros para poder ser aceitos em outra ordem, em outro lugar, em outro país. Tá bom? A partir das expulsões, né, vários analistas da Total, né, iniciaram a difamação em agosto de 34, apareceu no Congresso, recebeu comunicado, né, que havia sido expulso da Associação Alemã e Internacional, não só da Associação Psicanalítica Alemã, mas da Internacional também. Esse foi expulso de tudo em qualquer lugar. Ele poderia ter ficado. Ele poderia ficar quietinho, se conformar, a gente não ia saber nada do que a gente vai aprender no curso. Pagou o preço por isso. No Congresso, corriam boatos de que ele seduzia suas pacientes. Olha os boatos. Ele seduzia seus pacientes, que era um psicopata e, por fim, um esquizofrênico. Não é porque eles falavam que seduzia os pacientes, porque ele casou com uma paciente. Eles falavam isso, né? Que ele era um psicopata, porque enquanto os outros analistas falavam amém para tudo que o Freud falava, né? Ele não, Freud, vamos analisar isso aqui, vamos ver se está certo. Olha, eu descobri isso. Ele indagava, ele perguntava. O que aconteceu com o Jung também, o Jung fez isso. O que aconteceu? Ele também foi expulso. Entendeu? Onde eu parei aqui? Tal. Segundo Reich, ele foi chamado também de esquizofrênico, viu? Segundo Reich, os boatos foram espalhados por Otto Fenichel e Paul Feder. Quem é o Paul Feder? Psicanalista da época. O vice-presidente da associação. Reich havia ido, imagina quanto esse cara não precisava de análise. Estava precisando de análise esse cara. Ele tinha que levar esse conteúdo para análise. Ele não estava bem resolvido, não. O Reich havia ido ao Congresso junto com Elsa. Muitos psicanalistas estavam hospedados em hotéis luxuosos e ele queria... Para você ter ideia, sabe quanto custava uma análise com o Freud? 50 minutos de análise com Freud, transformado para a moeda de hoje. 33 mil reais. Uma análise. A avó da... Não. A avó da avó. Sogra dela, melhor dizendo. Sogra da Rainha Elizabeth. Você está confundindo, acho que era a avó. Não, era a avó dela, a avó. Atendeu a filha do Napoleão Bonaparte. Atendeu também o neto de Dom Pedro. O filho da princesa aqui, se não a Leal, Isabel. Né? O Reich atendia a elite da elite da elite. Os reis, o Freud. Sim, mas onde está? Deixa eu ver aqui onde parei. Aqui, luxuosos, né? E ele queria ficar junto à natureza. Olha só já a questão dele já com a natureza, ele já tinha essas percepções, né? Ele montou uma tenda próxima ao Lago de Lucerna e só tinha consigo um punhal daqueles que se leva em acampamentos. 15 anos depois, em Nova York, surgiu o boato que ele tinha ficado completamente louco. Havia armado uma tenda. Na verdade, o que ele entendeu? Ele entendeu essa conexão corpo e natureza. Os caras não estavam entendendo isso. Né? Eu tenho um paciente que a mulher dele, ela usa um pêndulo, né? Que um pêndulo energético. Ela não sabia até então, mas quem desenvolveu foi o Reich, né? E ela chega, as plantas morriam na casa dela em alguns lugares, e ela não entendia por quê. Ela foi lá e
pelo pêndulo, colocava o pêndulo diante das plantas e conversava com as plantas. Você gosta daqui? Onde você gosta de ficar? Né? E colocava na direção das plantas e o pêndulo apontava os locais pela energia. Ela mudava de lugar as plantas voltavam a viver. E quem desenvolveu essa técnica foi o Reich. Uma doutora da faculdade, acho que não lembro o nome da faculdade, mas acho que é na Inglaterra, ela desenvolveu um aparelho que ela coloca na planta, né? E a planta emite o som. Ela colocou num girassol e saiu música do girassol. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu tinha uma filha, ela já estava bom. Eu conversando com ela, no ano passado ela deu flores, eu já estou esperando, que agora, em julho, ela dá flor de novo. O Reich falava isso aí. Falava isso. Só assinar que Olha só, vocês falaram de Bíblia e tal. Jesus não falou com uma árvore? Ele foi lá e disse assim, não nasça mais fruto de ti. E não nasceu. Se levar em consideração que Jesus é Deus, que realmente está certo, Jesus sabe disso. Então ele falou. Entendeu? Vamos lá. Deu continuação ao estudo, voltou a toda essa atenção para os fundamentos fisiológicos da vida psíquica. Ele começou a estudar os fundamentos fisiológicos da vida psíquica, passava horas de seu dia dentro de sua sala de estudos, horas estudando, determinou-se a descobrir a natureza física da energia, que é a libido, que Freud havia inicialmente postulado. No ano de 1935, passou a usar em suas pesquisas um aparelho que media o potencial elétrico da pele. Em 1936, pesquisas subsequentes permitiram a descoberta do que denominou bions, que são unidades básicas de energia vital, né? Surgindo então a configuração de um novo campo de estudo, a biofísica. Quem que inventou a biofísica? O Reich. E a energia orgânica. Os experimentos realizados em Oslo de 34 e 39 haviam medido com o auxílio de um oscilógrafo as variações do potencial elétrico quando esta era tocada de modo que provocasse prazer e ansiedade. Ele diz que essa energia elétrica, o Freud concorda com isso. Tem um escrito do Freud que ele fala que as pulsões do corpo trazem energia elétrica na pele. O Reich se aprofundou nisso e ele disse que essa é a libido. Verificou que a excitação sexual proporcionava um aumento de carga elétrica na superfície do corpo, enquanto que emoções desagradáveis correspondiam a uma retirada da energia elétrica para o interior do corpo. O conceito de libido deixava de ser uma mera analogia, então Reich não se contentou por muito tempo com sua teoria elétrica da sexualidade e pesquisas posteriores revelaram que não apenas a sexualidade, mas a própria vida funcionava de acordo com o padrão orgástico, de tensão e descarga, expansão e contração. Com isso, ampliou a técnica da análise do caráter, chegando à couraça muscular e argumentando que a energia sexual estava aprisionada na própria musculatura. Então ele mapeou então o corpo em 7 segmentos denominados por ele de segmentos de couraça, que nós vamos estudar aqui, tá, gente? Consolidando assim uma nova forma de terapia que denominou vegetoterapia caracteroanalítica, visto a base estar no sistema neurovegetativo. Nós vamos ver várias fotos sobre isso, entender todo o segmento da libido. A essência e o objetivo do tratamento psicanalítico consistia em tornar consciente a matéria inconsciente.
A essência e o objetivo da vegetoterapia consistia em restabelecer o equilíbrio biofísico, libertando a potência orgástica. Isto é, não só tornar consciente a matéria inconsciente, mas também libertar as energias vegetativas. Por isso que nós vamos estudar aqui o sistema nervoso. O principal método da terapia psicanalítica era a da associação livre, isto é, essencialmente falar e comunicar. O principal método da vegetoterapia consiste desde então na estimulação das atitudes vegetativas involuntárias, logo inconscientes, ou seja, ele diz que o sistema vegetativo responde ao inconsciente que está lá recalcado em você, ele se manifesta no corpo em forma de contração e contração, o contrário de contração, como é que diz? Esqueci. Contração, ação e contração, uma coisa assim. Expansão. Expansão, obrigado. Expansão em contração. Tá ligado, hein, ô? João, tô ruim de guardar nome ultimamente, viu? Onde eu parei aqui? Aqui. Ao contrário da técnica de terapia, não falar é que se constitui como um dos principais métodos. O não falar, para trazer à superfície sentimentos e afetos vegetativos enraizados em processos orgânicos, antes que se tornem conscientes e então possam ser verbalizados. Reich afastou-se cada vez mais da psicologia e partiu, não é psicologia, é psicanálise, tá, gente? Psicologia de modo geral, e partiu para o campo da biofísica. Eu ia falar agora sobre o corpo. Bom, não é que eu lembrar, eu falo. Vamos lá. Então, ele foi para os estudos que é das leis, das principais leis físicas. Seus interesses não estavam mais na psicanálise, mas em como a energia vital estava dentro e fora do indivíduo, como funcionava dentro e através dele e sobre o mundo. Suas pesquisas enfureceram a imprensa, mais uma vez, não era isso? Então, virou notícia. Em 1939, ele se separou da Elsa, a bailarina, e conheceu a Ilse Ollendorf, com quem viveu até 54 e com quem teve um filho, o Peter. A convite de um colega seu, o Dr. Theodore Wolff, né, ou Wolff em inglês, em 39 emigrou para os Estados Unidos, onde passou a trabalhar como professor e aprofundar suas pesquisas biofísicas. Descobriu, por acaso, numa cultura de pions, que são vesículas de energia visíveis microscopicamente, um tipo de energia diferente de todas as formas até então conhecidas, a qual chamou de energia vital, ou orgônio, configurando assim um novo campo de estudo, a biofísica e a energia orgânica. Em 40, descobriu que a energia orgânica não estava mais presente somente em organismos vivos, mas também poderia ser encontrada onde? Na atmosfera. Ele encontrou na atmosfera a libido. A libido está no ar também. Nós vamos entender durante o curso, tá? Nós vamos falar muito disso aí. Vamos falar muito disso. Então, ela está no ar. Tem energia, né? É justamente essa energia. Mas aí, daí a energia, com essa energia aí, do libido. É que quando a gente entende a libido como uma energia, é pensar que ela está no ar. Ela está no ar. E nós vamos entender, ela estando no ar, como que acontecem as conexões entre as pessoas também. Tá bom? Mas vamos chegar lá. Bom. O que você pensa em energia no ar?
O que que você pensa quando você pensa em energia no ar? Da luz, né? Da rádio, esse negócio. Opa, boa! 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 Já que você tem essa compreensão, então eu consigo falar com mais facilidade para você, né, antes da gente chegar lá. Como que a onda do rádio chega no rádio? Entende? Entende? A gente não vê, mas ela está presente. Exatamente. Por que que os engenheiros, eles não recomendam que a gente fique com o celular carregando, bem desligado perto da gente? Porque a energia elétrica está ali, entendeu? Ele cria um campo. Dormir com o celular perto da cabeça, ficar carregando o celular no bolso, também causa impotência sexual, inclusive. Evitar de ficar falando com o celular aqui, procurar mais o viva voz ou o fone. Então, nós estamos expostos a várias frequências. E a libido, ela está lá, é uma das energias que está lá. Por isso que ele diz que a Terra é azul, tá bom? Migrou para trabalhar com o professor. Em 1940, né, ele descobriu a energia orgânica para a atmosfera e que poderia ser como construiu então um aparelho muito simples composto de material orgânico e inorgânico. O que é um material inorgânico? Quem sabe me dizer? Exatamente. Madeira é orgânico ou inorgânico? É orgânico. Isso aqui é orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Então, para o Reich, madeira, planta, que é planta, né? Absorvia. Nós absorvemos animais, mas metal expele. Eu vi esses dias um vídeo de um pessoal que entrou numa sala onde se faz ressonância magnética. A pessoa deita, né? Tá? Eles pegaram, entraram com um monte de metal na mão, mandaram ligar o aparelho. Sabe o que aconteceu? Os ferros começaram a voar para todo lado. A ressonância magnética veio dessa descoberta do Reich. Foi através dessa descoberta biofísica que eles criaram o aparelho de ressonância magnética. Ele não fez o aparelho para medir a eletricidade da pele? Não existia, foi ele que criou. A partir dessa criação que veio tudo. Bom? Que chamou de acumulador de orgônio, que era a caixa orgonômica, né? Depois de haver descoberto o orgônio, Reich percebeu que se tratava da bioenergia que havia procurado desde o início de seus estudos. A liberação de energia dos organismos era o objetivo constante de seu trabalho terapêutico. Portanto, nada mais natural que tivesse chamado a sua técnica terapêutica de terapia orgânica, ou orgonoterapia. O que o orgonoterapeuta faz? Não apenas trabalha com o corpo, mas também trabalha com pesquisa. Pesquisa atmosférica, pesquisa de curas por meio de aparelhos criados, a terapia corporal, a massagem corporal, a associação livre de ideias também. Tá? Então, por isso que eu disse que esse curso não vai habilitar você a usar as técnicas, mas a técnica da análise de caráter. Porque para você fazer tudo isso aqui que eu acabei de dizer para você, demoraria uns 5 anos de estudo, de residência, para você chegar lá. Então, você vai poder usar, depois desse conhecimento, na análise, com o seu paciente, a análise de caráter. E você vai aprender como usar isso para fazer a sua análise de trabalho. Exatamente, exatamente. Vai ajudar muito, vocês vão ver. Vocês vão encurtar muitos caminhos na análise. Muitos caminhos. Exatamente. E não era só o Reich que usava naquela época, né? Além do Reich, o Ferenczi usava, o Bion usava também, porque eles eram alunos do Reich, né? Porque o Reich era diretor de técnica.
Ó, turma, até a aula que vem. Na aula que vem nós vamos continuar. Nós vamos entrar na parte do aparelho psíquico, tá? Isso aqui a gente só tá dando uma passada por cima aqui, na biografia, pois a gente chega lá. Grande abraço, obrigado. Valeu. Vocês têm perguntas aí, alguma coisa? Não, então tá bom, um Não, abraço. tá tranquilo. Tranquilo, abração.